O batismo com o Espírito Santo. Billy Graham. Há muitos anos, quando eu estava frequentando uma pequena escola bíblica na Flórida, fui a uma reunião de avivamento ao ar livre. O discursante era um pregador de avivamento sulista à antiga, e o espaço ao seu redor estava totalmente tomado por umas 200 pessoas. O pregador complementava com trovões o que lhe faltava em lógica, o que agradava muito ao povo. Vocês foram batizados com o Espírito Santo? Ele perguntou aos ouvintes durante o sermão. Aparentemente ele conhecia diversas pessoas ali, porque apontou para um homem e perguntou: Irmão, você foi batizado com o Espírito Santo? E o homem respondeu: Sim, graças a Deus. Meu jovem, ele disse, apontando o dedo para mim, você foi batizado com o Espírito Santo? Sim, Senhor, eu respondi. Quando você foi batizado com o Espírito Santo? Ele continuou. Ele não tinha perguntado isto aos outros. No momento em que recebia Jesus Cristo como meu Salvador, eu respondi. Ele olhou para mim com uma expressão surpresa, mas antes de passar para outra pessoa, ele disse: Isto não pode ser. Mas podia e era. Não duvido da sinceridade deste pregador. No entanto, durante os anos, estudando a Bíblia, cheguei à conclusão que só há um batismo com o Espírito Santo durante a vida de cada crente e que ocorre no momento da conversão. Este batismo com o Espírito Santo começou no dia de Pentecostes, e todos que conhecem a Jesus Cristo como Salvador experimentaram isto. Foram batizados com o Espírito no momento em que foram regenerados. Foram batizados com o Espírito no momento em que foram regenerados. Além do mais, podem ser enchidos com o Espírito Santo. Se não são, precisam ser. A maneira com que as Escrituras usam a palavra batismo mostra que ele é algo inicial, tanto no caso do batismo com água como com o Espírito, e que não se repete. Não achei nenhum versículo bíblico que indicasse uma repetição do batismo com o Espírito. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. O original grego deixa claro nesta passagem que este batismo do Espírito Santo é uma ação completa, no passado. Duas coisas se destacam neste versículo. Primeiro, que o batismo com o Espírito é uma ação coletiva do Espírito de Deus. Segundo, que inclui todos os crentes. O Dr. W. Graham Scruggs disse uma vez em Kews Wiki: observem com cuidado a quem o apóstolo está escrevendo e de quem ele está falando. Ele usa a palavra todos. Paulo não está escrevendo aos fiéis tessalonicenses, nem aos generosos filipenses, nem aos espirituais efésios, mas aos coríntios carnais. 1 aos Coríntios 3:1. Scruggs continua. A indicação clara é que o batismo com o Espírito está ligado a como estamos diante de Deus, não a nossa situação espiritual momentânea, a nossa posição e não a nossa experiência. Isto se torna ainda mais claro se examinarmos as experiências dos israelitas descritas em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 5. A palavra todos aparece 5 vezes nestes versículos. Todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados, todos comeram e todos beberam. Foi depois que todas estas coisas aconteceram com todas as pessoas que surgiram as diferenças. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles.
Primeira aos Coríntios 10:5. Em outras palavras, todos faziam parte do povo de Deus, mas isto não significa que todos levaram uma vida de acordo com o chamado de Deus para serem um povo santo. De modo semelhante, todos os crentes foram batizados com o Espírito Santo. Só que isto não quer dizer que estão cheios ou controlados pelo Espírito. O que importa é a grande verdade central. Quando eu venho a Cristo, Deus me dá o seu Espírito. Diferenças que nos dividem. Eu sei que o batismo com o Espírito Santo foi entendido de maneiras diferentes por alguns dos meus irmãos crentes. Não devemos evitar definir diferenças de opinião específicas, mas também devemos tentar entender uns aos outros, estar dispostos a aprender uns dos outros enquanto procuramos saber o que a Bíblia ensina. As diferenças de opinião sobre este assunto são semelhantes às diferenças de opinião sobre o batismo com água ou o governo da igreja. Alguns batizam crianças, outros não. Alguns aspergem ou derramam, outros só imergem. Alguns têm uma forma de governo congregacional, outros têm uma democracia presbiteriana ou representativa. Ainda outros têm uma forma de governo episcopal. De maneira nenhuma estas diferenças deveriam nos dividir. Eu me sinto maravilhosamente unido, especialmente na área da evangelização, com cristãos de outros pontos de vista. Por outro lado, acho eu, a questão do batismo com o Espírito Santo é muitas vezes mais importante que estes outros assuntos, especialmente quando a doutrina sobre o batismo com o Espírito Santo é distorcida. Alguns crentes, por exemplo, defendem que o batismo com o Espírito Santo só vem algum tempo depois da conversão. Outros dizem que este batismo posterior com o Espírito é indispensável para que a pessoa possa ser realmente usada por Deus. Ainda outros acham que o batismo com o Espírito Santo sempre vem acompanhado com o sinal externo de um dom especial. E se este sinal não se evidenciar, a pessoa não foi batizada com o Espírito. Tenho de admitir que houve ocasiões em que eu estava realmente disposto a crer neste ensino. Eu também queria ter uma experiência, mas eu quero que todas as experiências tenham base bíblica. E me parece que a verdade bíblica é que nós somos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito na hora da conversão. Este é o único batismo com o Espírito Santo. Neste exato momento, nós podemos e deveríamos ser enchidos pelo Espírito, e mais tarde mais cheios ainda, até a borda. Disse às vezes, batismo uma vez, cheio muitas. Eu não vejo na Escritura que este estar cheio do Espírito Santo é um segundo batismo, nem que falar em línguas é indispensável para ser cheio do Espírito. Às vezes estas diferenças de opinião nada mais são que diferenças de expressão. Como veremos mais adiante, o que algumas pessoas chamam de batismo do Espírito pode ser, na verdade, o que a Escritura chama de ser cheio do Espírito, o que pode acontecer muitas vezes em nossa vida depois da conversão. Casualmente, há só 7 passagens no Novo Testamento que falam diretamente do batismo com o Espírito. 5 destas passagens se referem ao batismo com o Espírito como acontecimento futuro. 4 são palavras de João Batista, Mateus 3:11, Marcos 1, 7 e 8, Lucas 3:16 e João 1:33, e uma é de Jesus, depois da sua ressurreição, Atos 1, versículos 4 e 5.
Uma sexta passagem recapitula os acontecimentos e experiências do dia de Pentecostes, Atos 11, 15 a 17, mostrando que são cumprimento das promessas de João Batista e Jesus. Somente uma passagem, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, fala da experiência mais ampla de todos os crentes. Em meu ministério já conheci muitos cristãos que agonizavam, trabalhavam, lutavam e oravam para receber o Espírito. Eu costumava perguntar-me se eu estava errado em pensar que, já que fui batizado pelo Espírito no corpo de Cristo no dia da minha conversão, não precisava de outro batismo. Mas quanto mais estudava as Escrituras, mais ficava convicto de que estava certo. Acompanhe comigo o que Deus fez na semana da paixão de Cristo e 50 dias depois em Pentecostes, para ver que nós não precisamos procurar o que Deus já deu a cada crente. Calvário e Pentecostes. Quando Jesus morreu na cruz, levou sobre si nossos pecados. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa para acabar com o pecado. Romanos 8:3, Bíblia na linguagem de hoje. Isaías profetizou: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. Paulo disse: a aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. 2 aos Coríntios 5:21. Isto fez com que no Santo Jesus estivesse o pecado de todo mundo. Jesus disse com muita clareza que sua morte na cruz não seria o fim do seu ministério. Na noite antes da sua morte, ele disse repetidamente aos discípulos que enviaria o Espírito Santo. Naquela noite, Jesus disse aos seus discípulos: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. João 16:7. Antes de poder enviar o Espírito, que é o Confortador, Jesus teve de ir, primeiro para a morte na cruz, depois para a ressurreição, por último para a direita do Pai. Só então pôde mandar o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Depois da sua morte e ressurreição, ele lhes ordenou que ficassem em Jerusalém, esperando o dom do Espírito. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Antes de subir aos céus, ele lhes disse que ficassem em Jerusalém até que fossem batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1:5. Por esta razão é que João Batista tinha proclamado a missão dupla de Cristo. Proclamou primeiro o ministério de Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Depois predisse que o ministério de Cristo no Calvário seria seguido do seu ministério batizando com o Espírito Santo. João 1:33. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, este batismo com o Espírito, que indicaria a nova época, ainda estava por vir. Ocorreu 50 dias depois da ressurreição. 10 dias depois da ascensão veio Pentecostes. A promessa foi cumprida. O Espírito Santo veio sobre 120 discípulos. Pouco depois, falando a uma multidão bem maior, Pedro referiu-se ao dom do Espírito Santo. Ele insistiu com seus ouvintes: arrependei-vos e cada um seja batizado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. John Stott destaca que não parece que os 3.000 experimentaram o mesmo fenômeno milagroso. O vento impetuoso, as línguas de fogo, o falar em línguas estranhas. Nada é dito sobre estas coisas.
Mas, pela promessa de Deus feita através de Pedro, eles devem ter herdado a mesma promessa e recebido o mesmo dom. Versículos 33 e 39. Mesmo assim, havia a diferença. Os 120 já estavam regenerados, recebendo o Espírito Santo depois de esperarem em Deus por 10 dias. Os 3.000 incrédulos receberam o perdão dos seus pecados e o dom do Espírito ao mesmo tempo, e isto aconteceu no mesmo instante em que se arrependeram e creram, sem necessidade de esperar. É de grande importância esta distinção entre os dois grupos, de 120 e 3.000 pessoas, porque a regra para hoje com certeza deve ser o segundo grupo, de 3.000 pessoas, e não o primeiro, como muitos pensam. O fato de a experiência dos 120 se dar em duas etapas distintas deve-se simplesmente às circunstâncias históricas. Eles não poderiam ter recebido o dom de Pentecostes antes de Pentecostes. Mas estas circunstâncias históricas deixaram de existir há muito. Nós vivemos depois de Pentecostes, como estes 3.000. Assim como eles, nós recebemos o perdão dos pecados e o dom ou batismo do Espírito Santo ao mesmo tempo. Daquele dia em diante, o Espírito Santo esteve habitando no coração de todos os verdadeiros crentes, a começar com os 120 discípulos que o receberam no dia de Pentecostes. Quando eles receberam o Espírito Santo, ele os uniu em um corpo com sua presença, o corpo místico de Cristo, que é a Igreja. É por isto que eu, quando ouço termos como ecumenismo ou movimento ecumênico, digo comigo mesmo: se nós nascemos de novo, o ecumenismo já existe. Estamos todos unidos pelo Espírito Santo, que mora em nossos corações. Sejamos presbiterianos, metodistas, batistas, pentecostais, luteranos ou anglicanos. É verdade que houve diversas outras ocasiões mencionadas pelo livro de Atos semelhantes a Pentecostes, o assim chamado Pentecostes samaritano, Atos 8, 14 a 17, e a conversão de Cornélio, Atos 10, 44 a 48. No entanto, os dois acontecimentos marcaram o início de um novo estágio na expansão da Igreja. Os samaritanos eram uma raça mista, desprezada por muitos como indigna do amor de Deus. Os samaritanos eram uma raça mista, desprezados por muitos como estrangeiros, como pessoas indignas do amor de Deus. O batismo deles com o Espírito foi um sinal claro de que também eles podiam ser do povo de Deus pela fé em Jesus Cristo. Cornélio era gentio e sua conversão foi outro passo de destaque na divulgação do Evangelho. O batismo do Espírito que ele e seus familiares receberam mostra que o amor de Deus era também para os gentios. Tendo em vista tudo isso, nenhum cristão precisa esforçar-se, esperar ou orar até receber o Espírito. Ele já o recebeu, não com trabalho e lutas, sofrimento e oração, mas como presente da graça, imerecido e não conquistado. W. Graham Scrugel certa vez falou em Keswick algo assim: no dia de Pentecostes foi formado o corpo de Cristo pelo batismo do Espírito, e desde então cada crente individual, cada pessoa que aceita a Cristo pela fé simples, no mesmo momento e por este mesmo ato, se torna participante da bênção do batismo. Por isso, esta bênção não precisa ser procurada para ser recebida depois da hora da conversão. Amém.